Obrigado por assistirem esse vídeo. Nós vamos falar sobre as noções introdutórias de geometria analítica. Como o título menciona, nós não vamos nos aprofundar muito. Alguns detalhes serão deixados para aulas posteriores. Nós vamos tentar ir direto ao assunto, diretamente àquilo que é necessário para os cursos de cálculo e álgebra linear. A geometria analítica é uma junção da álgebra com a geometria. Seu estudo se iniciou com René Descartes, um filósofo, matemático e físico que nasceu na França em 1596. Desde cedo ele teve contato com um ensino formal muito bem direcionado, e foi assim que ele teve contato com filosofia, astronomia e matemática. Aos 22 anos, ele se formou bacharel em Direito, mas nunca chegou a exercer. Em 1629, ele concluiu um livro chamado Tratado sobre o Mundo, onde ele, assim como outros antes, expunha o sistema heliocêntrico, e devido ao que aconteceu com o Galileu antes, ele preferiu não publicar esse livro. Em 1637, ele finalizou sua maior obra, aquilo que é considerado como sua maior obra, o Discurso do Método. E nesse mesmo ano ele publicou A Geometria, que é a obra na qual ele apresenta ao mundo o sistema de eixo, a maneira pela qual a álgebra pode explicar a geometria e vice-versa. E nesse livro, portanto, nós vemos pela primeira vez aquilo que se costuma hoje chamar de sistema cartesiano. Vamos começar então com a introdução à geometria analítica. Nós temos no plano dois eixos que se cruzam num ponto chamado origem. No plano eles têm a propriedade, duas retas que se cruzam no plano têm a propriedade de dividir o plano em 4 regiões, nesse caso nós chamamos de quadrantes, que são contados aí em sentido anti-horário. Cada eixo desses é uma cópia da reta real, que pode e deve, portanto, ser numerada, né, e orientada. Okay? Um ponto qualquer no plano cartesiano, para ser localizado, ele precisa evidentemente de duas coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. Qualquer ponto que não seja a própria origem define um segmento. E dessa forma geral nós temos também definido uma distância desse ponto à origem. Quando esse ponto for a origem, evidentemente essa distância R será nulo. Temos aí também bem definido um triângulo retângulo. Okay? De acordo com o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado de x mais o quadrado de y vai ser o quadrado de R. Eu estou aqui considerando x e y apenas como comprimentos dos lados desse triângulo. Caso tenhamos coordenadas negativas, aí também não vai haver problema, porque estaremos elevando ao quadrado. Por falar nisso, essa equação x2 mais y2 igual a r2,
ela é a chamada equação cartesiana da circunferência de centro na origem raio R. Por quê? Porque essa lei algébrica, ela expressa precisamente o comportamento dos pontos x, y, cuja distância à origem é R. Essa é a descrição matemática, portanto, da circunferência com centro na origem e raio R. Ou seja, todos os pontos x e y dessa circunferência são pontos cujas coordenadas x e y satisfazem essa equação. Como mencionado, em geometria analítica, as figuras geométricas têm uma explicação algébrica, tem uma tradução algébrica e vice-versa. Cada curva, portanto, no plano terá uma explicação algébrica e vice-versa. Por exemplo, essa equação x2 sobre 25 mais y2 sobre 9 igual a 1, que mais tarde vai ser vista com mais detalhe e propriedade, essa equação ela descreve uma elipse cujo semieixo maior mede 5 e o semieixo menor mede 3 unidades. Então temos uma explicação algébrica para as figuras geométricas e vice-versa na geometria analítica. Essa aqui é um pouco mais simples, né? Muita gente já conhece. É a parábola. E temos muitas outras também. Por exemplo, a equação y igual a x3 mais x2 menos 2x mais 1, essa equação que vocês estão vendo no canto superior esquerdo, essa relação entre x e y, essa relação entre as coordenadas x e y dos pontos em questão, elas governam o comportamento daqueles pontos e apenas daqueles pontos que estão nessa curva vermelha, que descrevem essa curva vermelha chamada parábola cúbica. Aqui nós temos um outro caso, o caso de uma figura e de uma equação um pouquinho mais complicada. Essa equação aí, ela é a lei que rege o comportamento dos pontos, que descreve essa curva aí chamada lemniscata de Bernoulli. Voltando agora ao caso de equações e curvas mais simples, vamos analisar y igual a x mais 2. A equação é essa que corresponde a uma reta que cruza o eixo das ordenadas na altura 2 e o outro eixo no ponto de abscissa menos 2. Uma maneira muito comum da gente obter essa reta, desde a época de escola, ao saber que já se trata de uma reta, basta dispormos de dois pontos distintos dela, né? Nesse caso, os pontos 0,2 e menos 2,0, por exemplo. Como é que nós obtínhamos pontos de uma reta? Geralmente, o que a gente costuma fazer é montar uma tabela, né? E fornecemos aí um valor para a abscissa e encontrávamos com auxílio da equação o respectivo valor para a ordenada. Então, por exemplo, para x igual a 0, nós vamos encontrar com auxílio da equação y igual a 2. E se fizermos x igual a menos 2, vamos encontrar, de acordo com a equação, y igual a 0. Plotando esses dois pontos, 0,2 e menos 2,0 no gráfico, e ligando, nós teremos aí a reta.
vamos aqui olhar com mais atenção para essa equação, fazer um pequeno manejo nela. Notem que aqui a única coisa que eu fiz foi tentar passar esse y aí para o membro direito da igualdade, o membro esquerdo, portanto, fica apenas o zero. E, bom, continuando, o que nós vamos obter aqui vai ser o seguinte. 1 vezes x menos 1 vezes y mais 2 igual a zero, ou seja, um número multiplicando x mais um outro número multiplicando y mais um número sozinho igual a zero, ok? Esse é um formato muito comum, pelo qual as retas são representadas algebricamente. Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é mostrando que uma equação desse tipo, y igual a x mais 2, por exemplo, pode ser, e é caso particular, desse tipo mais geral de equação ax mais by mais c igual a zero. Nesse caso, a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a 2. Esse tipo de equação, portanto, qual se enquadra y igual a x mais 2, é um tipo de equação que é caso particular dessa equação de forma mais geral, ax mais by mais c igual a zero. Essa forma mais geral, inclusive, ela engloba outros tipos de reta, não apenas esse tipo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma reta vertical que cruza o eixo x no ponto de abscissa 3, por exemplo. X igual a 3 é precisamente a equação dessa reta, porque todos os pontos dessa reta têm a propriedade de ter sua abscissa igual a 3. Não precisamos, nem devemos ter nenhuma informação acerca do y, porque o y varia. Mas o x permanece constante. Então, x igual a 3 descreve perfeitamente o comportamento dos pontos x e y dessa reta vertical aí. Essa equação x igual a 3 é uma equação também que, apesar de não parecer, ela se enquadra aí nesse formato mais geral. Porque, por exemplo, aqui nós vamos ter x menos 3 igual a zero, né? X igual a 3 é a mesma coisa que x menos 3 igual a zero, ou 1 vezes x mais 0 vezes y menos 3 igual a zero, ou seja, a equação x igual a 3 ela é um caso particular dessa equação ax mais by mais c igual a zero, onde o a igual a 1, b igual a zero e o c igual a menos 3. Então, essa equação geral, essa forma geral ax mais by mais c igual a zero, inclui também as retas verticais. As retas horizontais, como se pode imaginar, também cabem nesse tipo de exemplo. Vamos imaginar, por exemplo, a reta horizontal que cruza o eixo das ordenadas no ponto de ordenada menos 4. Y igual a menos 4 é precisamente a equação dessa reta horizontal. Reescrevendo essa equação, nós vamos ter y mais 4 igual a zero, ou 0x mais 1y mais 4 igual a zero. Novamente aquele formato ax mais by mais c igual a zero, onde a igual a zero, b igual a 1 e c igual a 4. Então elas também, as retas horizontais também, estão enquadradas naquele tipo de representação algébrica. Vamos continuar fixando nossa atenção nas retas do plano. Vamos imaginar a situação seguinte: nós temos uma reta e nela nós fixamos um ponto que nós vamos chamar de P0, está aí representado em azul. Vamos pegar agora um outro ponto sobre essa reta. Tem a liberdade de passear à vontade
ao longo dessa reta vermelha. O ponto P0 está fixo e o ponto P pode passear à vontade, desde que ao longo dessa reta vermelha. Vamos chamar de x e y as coordenadas do ponto P, que se move à vontade ao longo dessa reta, e de x0 e y0 as coordenadas do ponto P0, que está fixo. Se pelo ponto P0 nós traçamos uma paralela ao eixo das abscissas, então essas duas paralelas, evidentemente, elas farão o mesmo ângulo com essa reta vermelha. Vou chamar de θ esse ângulo. Vamos notar também que a gente tem aqui definido um triângulo retângulo. Eu me refiro aqui ao triângulo de hipotenusa PP0. Nesse caso, então, a gente pode facilmente calcular a tangente desse ângulo. Eu vou chamar de M essa tangente. Ok? A gente pode reparar, vamos lembrar que a tangente do ângulo θ, num triângulo retângulo, é um quociente entre duas medidas, a medida do cateto oposto a θ sobre a medida do cateto adjacente a θ. E quem é o cateto oposto a θ nesse triângulo retângulo? Reparem que nesse caso vai ser y, que é a distância entre o eixo x e o ponto P, menos o y0. Né? A diferença entre essas duas alturas, ela vai dar a medida do cateto oposto a θ. E o cateto adjacente, calculado de maneira semelhante, cateto adjacente a θ, será x, a distância entre o ponto P e o eixo das ordenadas, diferença entre x e x0. Então, dispondo das medidas dos catetos oposto e adjacente a θ, a gente tem a tangente do ângulo θ. Cateto oposto a θ sobre cateto adjacente a θ. Vamos verificar o que nós vamos ter agora. Destacando essa equação, nós podemos reescrevê-la como mx menos x0 igual a y menos y0. Ou, em outras palavras, y menos y0 igual a mx menos x0. Essa relação algébrica é a relação que nos permite encontrar a equação de uma reta quando nós dispomos da tangente do ângulo que ela faz com a horizontal e de apenas um ponto pelo qual nós queremos que essa reta passe. Então, se nós sabemos o valor m da tangente do ângulo que uma reta faz com a horizontal e sabemos também que ela passa por um determinado ponto de coordenadas dadas, nesse caso nosso P0, então, fazendo uso dessa relação algébrica, aí nós obtemos a equação da reta procurada. Vamos dar um exemplo aqui de como isso acontece. Vamos considerar o seguinte problema. Forneça a equação da reta que passa pelo ponto P0 menos 2, 3 e tem inclinação 2. Essa inclinação é aquilo que a gente está dizendo que é a tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal. Em vez de falarmos tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal, a gente chama simplesmente de inclinação da reta. Ok? Então o valor de m aí é 2 e o ponto P0, aquele ponto fixo na reta, aquele ponto de coordenada x0 e y0 é o menos 2, 3. O que nós queremos é a equação dessa reta aí que passa por esse ponto fixo e tem essa inclinação. Vamos usar a relação algébrica que nós já sabemos ser válida para isso. Muito bem, está aí o nosso ponto de coordenadas x0 e y0, né? Ele foi fornecido pelo enunciado. A inclinação da reta foi fornecida pelo enunciado. E a única coisa que a gente tem que fazer é aplicar esses dados fornecidos nessa equação. O y0 é 3, o x0 é menos 2. Notem que o único cuidado que nós precisamos ter aí é o sinal, né? E o m, a inclinação da reta, é 2.
nós obtemos então y menos 3 igual a 2 vezes x mais 2. Ou, em outras palavras, y menos 3 igual a 2x mais 4. Passando tudo para o mesmo membro da igualdade, por exemplo, para o membro esquerdo, nós vamos obter 2x menos y mais 7 igual a 0. Novamente, algo que está sob o formato ax mais by mais c igual a 0, né? Que já nos é familiar. Ok? Essa é, portanto, a equação da reta procurada. Essa é a equação da reta que passa pelo ponto menos 2, 3 e tem inclinação 2. Vamos voltar aí à nossa situação, a situação que nos fez obter essa relação importante. Vamos avaliar com mais atenção essa relação. Isolando o y no membro esquerdo da igualdade, nós vamos obter mx menos x0, y igual a mx menos x0 mais y0. Vamos lembrar aqui quem são as variáveis e quem são as constantes. Constantes são aquelas quantidades que não mudam, aquelas quantidades que permanecem fixas. Quem varia aqui é o x e o y, evidentemente, as coordenadas do ponto P. O m, o x0 e o y0 são fixos, são constantes, ok? Nós vamos ter então y igual a mx menos mx0 mais y0. Lembrem-se, m, x0 e y0 são fixos. Em suma, o que nós vamos ter, que diz a mesma coisa que a equação que está lá em cima, é y igual a mx mais y0 menos mx0. Essa última quantidade a gente vai chamar de n, apenas por comodidade. Esse n, portanto, é uma constante, porque y0, m e x0 são constantes, ou seja, já são números fixos. Podemos, portanto, escrever de maneira um pouco mais reduzida essa equação acima. Y igual a mx mais n, ou seja, y igual a um número vezes x mais outro número sozinho. Vamos lembrar que essa relação aí é precisamente uma das relações que englobava aquele caso particular daquela reta, por exemplo, aquela reta que nós colocamos há pouco tempo, y igual a x mais 2. Não? Muito bem, esse formato mais reduzido para essa equação de cima, y menos y0 igual a mx menos x0, esse formato reduzido, mx mais n, diz evidentemente a mesma informação que a equação de cima. Vamos olhar para essa forma mais reduzida de uma maneira mais detalhada e procurar significados geométricos para algumas coisas. Vamos dar uma olhada aqui com mais detalhe. Vamos procurar um significado geométrico para esse n aí. Esse m, o número que acompanha o x, a gente chama o coeficiente do x, ele é o coeficiente angular que a gente chama. É a própria inclinação da reta, como nós já sabíamos. E o n, esse número que aparece sozinho, tem um significado geométrico até mais simples para ele. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar para o ponto em que essa reta cruza o eixo das ordenadas. Qualquer ponto do eixo das ordenadas tem a propriedade de ter sua abscissa nula. Inclusive, a caracterização de cada ponto do eixo das ordenadas, ter abscissa nula. Não sabemos qual é a ordenada desse ponto. Mas fica fácil encontrarmos. Lembrando que esse é um ponto sobre essa reta, a reta cuja equação é y igual a mx mais n. Basta lembrar que nós já sabemos a abscissa desse ponto, que é 0. Então, colocando esta informação na equação y igual a mx mais n, nós encontramos que o y vai ser igual a n. Em outras palavras, está achada a ordenada desse ponto. O que é que significa, portanto, esse
n nessa equação y igual a mx mais n? N é precisamente a altura segundo a qual a reta vai cruzar o eixo das ordenadas. Essa forma reduzida da equação da reta ela é apropriadamente chamada de equação reduzida da reta. Falando em nomenclatura ainda, esse m vamos lembrar que é chamado de coeficiente angular ou inclinação da reta, e esse n nós chamamos de coeficiente linear da reta. Qual é a função geométrica de cada um? Qual é o papel geométrico? Qual é o significado geométrico de cada um? O coeficiente angular é a inclinação da reta, ou seja, é a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal. E o coeficiente linear é a altura segundo a qual essa reta vai cruzar o eixo das ordenadas. Muito bem, vamos tentar verificar agora as coordenadas do ponto onde essa reta cruza o outro eixo. Ok? Vamos tentar saber que abscissa é essa, a abscissa desse ponto. Qual é a abscissa desse ponto? A ordenada nós sabemos que é zero, porque essa é uma das características de um ponto qualquer que esteja sobre o eixo das abscissas, né? Ter ordenada nula. Como é que nós vamos encontrar a abscissa desse ponto? É fácil. Uma vez que este é um ponto dessa reta, e a ordenada dele é nula, vamos colocar esta informação na equação desta reta, na equação reduzida aí. À luz dessa informação, essa equação fica assim, 0 igual a mx mais n. Em outras palavras, menos n igual a mx. Aí fica simples encontrarmos o valor desse x, que é menos n sobre m, perdão. Precisamente o valor de x no qual essa reta vai cruzar o eixo das abscissas. É claro que isso só vai existir quando o m for não nulo. Se o m for nulo, trata-se de tangente do ângulo igual a zero, né? Esse m é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Se a tangente do ângulo que a reta faz com o horizontal é nula, é porque o ângulo é nulo. Uma reta que faz um ângulo nulo com a horizontal é uma reta horizontal também, caso no qual nós demos uma olhada há pouco já. Para o caso mais geral, portanto, em que a reta não é horizontal, nós temos aí uma maneira de encontrar a abscissa do ponto no qual ela cruza o eixo horizontal. Ok? Portanto, tá aí as coordenadas do ponto em que essa reta cruza o eixo das abscissas. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação disso. Vamos considerar o seguinte problema. Forneça a equação reduzida da reta que passa pelos pontos P1, menos 6, 6 e P2, 3, 0. Muito bem, se nós tivéssemos já em mãos os coeficientes angular e linear dessa reta, ou seja, se nós já tivéssemos de antemão m e n, nós imediatamente poderíamos escrever a equação reduzida dessa reta. De qualquer maneira, isso ainda fica simples, mesmo que nós não disponhamos explicitamente desses valores, porque, lembrando que esses são dois pontos pertencentes à reta procurada, então ele satisfaz essa equação. Com certeza a abscissa e a ordenada de cada um desses pontos vai satisfazer a equação y igual a mx mais n. Trata-se de encontrar quem são m e n, né? Muito bem, aplicando o ponto P1 nessa equação, uma vez que o ponto P1 é ponto dessa reta, nós vamos ter 6 igual a menos 6m mais n. O x, lembrem-se, é menos 6 e o y é 6. Fazendo o mesmo serviço com o ponto P2, ou seja, aplicando esse ponto na reta, nós vamos ter 0 igual a 3m mais n. Nós temos aí, portanto, duas equações com duas variáveis,
É provável que nós consigamos aí encontrar os valores das duas. Por exemplo, tentando resolver esse sistema de equações. Aí, nesse caso, nós vamos tentar resolver da maneira que acharmos melhor. Temos plena liberdade para escolher que método vamos usar para resolver o sistema. No meu caso, por exemplo, eu acharia mais simples começar da equação de baixo, que me permitiria encontrar logo que n igual a menos 3m. Então, aplicando esse resultado na equação de cima, ou seja, na equação 6 igual a menos 6m mais n, eu vou encontrar o valor de m, que é menos 2/3. Né? Muito bem, sabendo que o m é menos 2/3 e que o n é menos 3m, então eu encontro o valor do n. É menos 3 vezes menos 2/3, ou seja, o n vai ser igual a 2. Tendo, portanto, os valores de m e de n, eu tenho tudo de que eu preciso para encontrar a equação reduzida. Eu já tenho a equação reduzida, portanto. Né? Eu tenho m e n. Ou seja, minha equação reduzida é y igual a menos 2/3 de x mais 2. O que é isso? Isso é a equação reduzida da reta que passa pelos pontos P1, menos 6,6 e P2, 3,0. A propósito, essa reta tem coeficiente angular igual a menos 2/3 e coeficiente linear igual a 2. Ou seja, a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal é menos 2/3. O fato dessa tangente ser negativa significa que esse ângulo ele é, no sentido anti-horário de rotação, ele é um ângulo obtuso. E o fato do coeficiente linear ser igual a 2 significa que essa reta vai cruzar o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 2. Essa é, portanto, a equação procurada. Nesse momento, nós poderíamos nos perguntar se essa equação reduzida, não poderia representar no plano outro tipo de figura que não fosse uma reta. Vamos tentar responder direitinho essa pergunta aqui. A pergunta é essa, né? Mas essa equação não poderia representar no plano outro tipo de figura que não fosse uma reta? Como é que a gente poderia trabalhar agora? Vamos fixar um ponto de coordenadas x0 e y0. Um ponto cujas coordenadas x0 e y0 satisfaçam essa equação aí. Ou seja, esse ponto pertenceria à figura descrita por essa equação. Vamos pegar um ponto P, que tem a liberdade de passear à vontade pela figura descrita por essa equação. Vamos chamar de x1 e y1, as coordenadas desse ponto P. Esse ponto azul, que nós vamos chamar de P0, juntamente com o ponto P, descreve um segmento. Vamos chamar de alfa o ângulo entre esse segmento e o eixo horizontal. Vamos pegar um outro ponto Q, cujas coordenadas também satisfazem y igual a mx mais n, e vamos chamar de x2 e y2 as coordenadas desse ponto Q. O segmento P0Q vai fazer com a horizontal um ângulo que nós vamos chamar de beta. A gente quer saber se isso por acaso não poderia acontecer, ou seja, será que essa equação não poderia abarcar pontos que eventualmente não fossem colineares, o P0, o P e o Q não estivessem alinhados? Nesse caso, isso não representaria uma reta, né? Muito bem, como é que nós vamos poder trabalhar aqui? Vamos lembrar que PQ e P0 são pontos cujas coordenadas satisfazem essa equação reduzida. Como P é um ponto cujas coordenadas satisfazem essa equação, então as suas coordenadas seguem essa lei y1 igual a mx1 mais n.
A mesma coisa acontece para o ponto P0. Nesse caso, portanto, quem vai ser a tangente do ângulo alfa, que é o quociente, vamos lembrar, entre as medidas do cateto oposto a alfa e o cateto adjacente a alfa. Como nós estamos falando de cateto, nós estamos mencionando um triângulo retângulo aí. Que triângulo retângulo é esse? Assim como no caso anterior, que nós vimos, esse triângulo retângulo aqui é o triângulo cuja hipotenusa é P0P. Quem é a tangente desse ângulo alfa? Que nós repetimos ser o quociente entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente a alfa. Bom, o cateto oposto a alfa, nesse caso, desse triângulo, vai ser y1 menos y0, veja. Né? E o cateto adjacente é x1 menos x0. Nós já havíamos feito isso de maneira muito semelhante, agora há pouco. Muito bem. Y1, nós vamos substituir pelo que está lá em cima. Nós já temos um valor para y1, que é mx1 mais n. E o y0 nós já temos o valor para ele aí também, que é mx0 mais n. Embaixo vamos manter o que tinha, x1 menos x0. E em cima, vejam, em cima o que acontece é que nós vamos poder aqui remanejar apenas essa expressão que está aqui em cima. Vejam que o n ele vai ser cancelado, né? E a tangente do ângulo alfa, portanto, está nos dando isso aqui, que é m. Né? Vamos fazer trabalho semelhante agora para o caso do ângulo beta. Quem é a tangente do ângulo beta? Para isso, vamos lembrar que o ponto Q é um ponto também cujas coordenadas satisfazem essa equação. E, portanto, y2 igual a mx2 mais n, ou seja, as coordenadas do ponto Q satisfazem essa relação. Quem é a tangente do ângulo beta? Cateto oposto a beta sobre a medida do cateto adjacente a beta nesse outro triângulo retângulo, cuja hipotenusa é P0Q. O cateto oposto a beta, nesse caso, vai ser y2 menos y0, né? E o cateto adjacente a beta vai ser x2 menos x0. E agora? Substituindo y2 por aquele valor encontrado ali, que é mx2 mais n, nós vamos encontrar isso. E substituindo o y0 pelo valor que nós já tínhamos para ele, nós vamos encontrar isso aqui. Mantendo o mesmo denominador, nós vamos verificar que o numerador vai se reduzir de maneira semelhante aí a mx2 menos x0. Denominador x2 menos x0, isso novamente vai nos dar m. O que é que significa isso? Que as tangentes de alfa e de beta são iguais, ambas iguais a m. Ora, se as tangentes desses dois ângulos são iguais, é porque esses dois ângulos são iguais, têm a mesma medida. Em outras palavras, não pode acontecer um diagrama como esse da figura, que nos mostrava explicitamente alfa e beta com medidas diferentes, né? Inclinações diferentes. Então, eles têm que ter a mesma inclinação. Em outras palavras, o segmento P0P e o segmento P0Q são paralelos. Outra maneira de falar isso, os pontos P0P e Q são colineares. Ou seja, y igual a mx mais n, quaisquer três pontos que satisfaçam essa equação são pontos colineares, eles estão sempre na mesma reta. Na verdade, se você for bem exigente, e isso é uma coisa muito boa em matemática, você poderia argumentar o seguinte: ora, mas se o fato das tangentes de dois ângulos serem iguais não significa necessariamente que esses dois ângulos são iguais. Eles poderiam ser iguais ou poderia acontecer que a diferença entre eles fosse 180. Se a diferença entre dois ângulos for 180, então as tangentes podem ser iguais. Tudo bem, mas se isso acontecer, reparem que se a diferença entre o alfa e beta for 180, novamente isso significará que os pontos
P, P0 e Q seriam colineares. Isso volta para a colinearidade, não tem jeito. Okay? Então, de qualquer maneira, sendo as tangentes de alfa e de beta iguais, nós obteremos a colinearidade dos pontos P0, P e Q. Vamos agora trabalhar com aquela equação y menos y0 igual a mx menos y0. Só remanejá-la e vamos ver o que é que nós vamos encontrar. Vamos lembrar aqui que mx e x0 são constantes, ou seja, são números fixos. As únicas variáveis aqui são x e y. Então, aquilo pode ser reescrito como mx menos mx0 igual a y menos y0, ou mx menos y mais y0 menos mx0 igual a 0. Lembrando, y0, m e x0 são constantes. Então isso aí pode ser reescrito sob esta forma. Isso está nessa forma, ax mais by mais c igual a 0. Reparem, o a é m, o b é menos 1 e o c é y0 menos mx0. Lembre-se aí, nesse caso a, b e c são constantes, são os coeficientes. Então essa equação original, y menos y0 igual a mx menos x0, ela é algo redutível a este formato geral, ax mais by mais c igual a 0, novamente. Ok? Muito bem. Esse formato geral é chamado apropriadamente de equação geral da reta. Temos aí duas formas, aí, no mínimo três, na verdade, né? Aquele formato com cujo nome nós não nos preocupamos, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. A forma reduzida, y igual a mx mais n. A forma geral, ax mais by mais c igual a 0. Repara, isso tudo está dizendo respeito ao mesmo ente, a uma reta no plano, né? Vamos ver um exemplo de aplicação disso aqui. Vamos considerar o seguinte problema. Forneça a equação geral da reta que passa pelos pontos P1, menos 6, 6 e P2, 3, 0. Repare que esse problema é exatamente igual ao problema anterior, só que no problema anterior nós pedimos a equação reduzida da reta que passa por P1, menos 6, 6 e P2, 3, 0. Nós queremos agora a equação geral. Eu fiz isso de propósito para mostrar que a solução disso pode ser facilmente obtida quando nós formos atrás primeiro da equação reduzida da reta que passa pelo P1 e pelo P2 aí dados. Como é que a gente pode fazer isso? Da seguinte forma. Nós queremos algo desse tipo. Nós queremos A, B e C para montarmos, portanto, a equação da reta que passa por esses dois pontos, a equação geral, né? Muito bem, mas nós sabemos que a equação, já sabíamos por exercício anterior, que a equação dessa reta, a equação reduzida dela, era y igual a menos 2 terços de x mais 2. Resta apenas que nós trabalhemos com essa equação. Vejam. Vamos multiplicar toda essa equação por 3, por exemplo. Nós vamos obter 3y igual a menos 2x mais 6. Passando tudo para o mesmo membro da igualdade, nós vamos encontrar, por exemplo, 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Você poderia perguntar nesse momento, mas se eu quisesse passar para o outro membro, tudo para o membro direito? Não tem problema. Você encontrar 0 igual a menos 2x menos 3y mais 6 igual a 0. Os coeficientes todos estariam com sinais trocados, não tem problema. Tudo isso é igual a 0.
Ao multiplicarmos por menos 1 num membro e no outro da igualdade, a igualdade se mantém, a informação se mantém e você pode tranquilamente passar de uma das equações para outra. Elas dizem, portanto, a mesma coisa. Fornecem, portanto, exatamente a mesma informação geométrica. Mas o que foi que nós acabamos de encontrar aqui? 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Isso é precisamente a equação geral que nós estávamos procurando. É a equação geral da reta que passa por P1 menos 6, 6 e P2, 3, 0. Vamos agora buscar uma forma algébrica simples para as retas que cruzam ambos os eixos. Vamos chamar de U a abscissa do ponto em que a reta cruza o eixo X e vamos chamar de V a ordenada do ponto em que essa mesma reta cruza o eixo Y. Tá? Vou considerar a equação reduzida dessa reta, ou seja, aquela equação y igual a mx mais n. Não estou preocupado com os valores dos coeficientes angular e linear aqui, embora o coeficiente linear seja facilmente encontrado, ele é v, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Vamos tentar achar a equação reduzida dessa reta que passa por esses dois pontos aí. O que é isso? Isso é 0 igual a mu mais n. Isso aí é simplesmente aquilo que nós obtemos quando nós nos lembramos de que o ponto de coordenadas u e 0 é um ponto dessa reta. E, portanto, suas coordenadas u e 0 satisfazem a equação y igual a mx mais n. Em outras palavras, substituindo o x por u e o y por 0, é isso que nós vamos encontrar. Fazendo o mesmo serviço com o outro ponto, substituindo o x por 0 e o y por v, nós vamos encontrar isso aqui, v igual a m vezes 0 mais n. Isso são duas equações a duas variáveis. Isso nos fornece um sistema que, caso tenha a solução, vai nos fornecer os valores de m e n e, portanto, irá nos fornecer a nossa equação reduzida, a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos aí. Vamos lembrar que o n já estava achado, o n era v, né? Mas, de qualquer maneira, nós poderíamos encontrar isso novamente através da equação de baixo, né? Aplicando esse valor encontrado na equação de cima, nós vamos encontrar 0 igual a mu mais v. E, desta forma, esse valor u poderá ser achado. Ele vai ser menos v, perdão, esse valor m, né? Poderá ser achado. Ele vai ser menos v sobre u. Mas o que é que nós temos? Temos n e m, ou seja, nós temos agora a equação reduzida dessa reta. Quem é? Y igual a menos v sobre u mais v. Né? Então, eu não estava interessado de antemão em saber quem eram esses valores, mesmo porque o formato final que eu quero é outro. De qualquer maneira, nós acabamos achando mn. Mas vamos dar uma mexida nessa equação aqui. Eu simplesmente passei o v sobre o x lá para o membro esquerdo. Algo que não era de maneira alguma obrigatório, mas é só mais uma questão de estética. Agora eu vou pegar e dividir toda essa equação por v. Ok? O que eu vou obter? Eu vou obter isso aqui, x sobre u mais y sobre v igual a 1. É um formato bem fácil de lembrar. Essa é a equação da reta, se bem que num formato meio diferente dos outros anteriores, essa equação da reta que corta o eixo das abscissas no ponto de abscissa U e o eixo das ordenadas no ponto de ordenada V. Certo? Então, quando você sabe que uma determinada reta corta o eixo x no ponto de abscissa U e o eixo y no ponto de ordenada V, você pode imediatamente escrever que a equação dessa reta é x sobre u mais y sobre v igual a 1. Ok? Esse formato é chamado de equação segmentária da reta. Vamos dar uma olhada em um exemplo sobre isso.
Vamos considerar esse problema aqui. Forneça a equação geral da reta que intercepta os eixos coordenados nos pontos 0, -2 e 3, 0. Nós queremos a equação geral da reta que intercepta os eixos coordenados nesses pontos aí. Muito bem. Vamos verificar que nesse caso, pelos dados fornecidos, U, que é a abscissa do ponto em que a reta cruza o eixo X, é 3, e V, a ordenada do ponto em que ela cruza o eixo Y, é -2. Nós temos U e V, porque sabíamos que essa reta, pelo enunciado, ela cruzava os dois eixos, né? Nós temos U e V, portanto temos a equação segmentária, não é a equação que está sendo pedida, mas a equação segmentária nós já temos, que vai ajudar muito. Podemos escrever assim ou assim, né? Tanto faz. Muito bem, se nós multiplicarmos toda essa equação por 6, nós vamos obter 2x menos 3y igual a 6, ou em outras palavras, 2x menos 3y menos 6 igual a 0, e vocês devem estar percebendo que isso de imediato é aquilo que está sendo pedido, né? A equação geral da reta solicitada aí. Essa reta que passa pelos pontos 0, -2 e 3, 0. É a reta que intercepta os eixos nesses pontos. Muito bem. Vamos agora olhar as retas sob um ponto de vista um pouco mais mecânico. Vamos olhar primeiro um certo movimento ao longo do eixo X. Vou pegar um ponto fixo no eixo X, ponto x00, 0. Ok? Esse ponto aí está fixo. Vamos pegar um ponto P que se move sobre esse eixo, tá? Ponto P de coordenadas x0, o x é portanto variável, tá? E vamos aqui supor que o movimento se dá a partir do ponto x00, ou seja, que esse ponto P começa a se mover a partir desse ponto de coordenada x00. E vamos fazer hipótese simplificadora sobre esse movimento. Que esse movimento seja um movimento muito conhecido por nós, pelo menos pela maioria de nós. A ordenada desse ponto P não varia, porque a altura desse ponto P não está variando, uma vez que esse ponto P está caminhando sempre na mesma horizontal, né? Quem está variando é a abscissa. A abscissa desse ponto P está variando de uma maneira, inclusive, bastante, digamos assim, familiar. Familiar por quê? Porque imagine esse t que aparece aí como sendo o tempo. Quando o tempo for igual a 0, o x é o x0, ou seja, quando o tempo for igual a 0, no instante inicial, digamos assim, o ponto P estará sobre o ponto P0, sobre o ponto de coordenada x00. Esse alfa é uma constante, tá? Esse é um número fixo. X igual a x0 mais AT. Alfa t, perdão. Esse alfa pode ser encarado aqui como velocidade. Como esse alfa é constante, nós estamos tratando de um ponto P que se move com velocidade constante a partir do P0 ao longo do eixo X. Ok? Partindo do x0, né? E se move com velocidade constante ao longo do eixo X. Velocidade, repetimos, é alfa. O x0 é a abscissa inicial, digamos assim. Vamos considerar a mesma situação, só que lá no eixo Y. Um ponto fixo no eixo Y. Podemos chamar, digamos, de Q0 esse ponto. Ponto de coordenadas 0 e y0. E um ponto Q,
que se move ao longo do eixo Y. Tá? Esse Y, portanto, é variável, essa ordenada desse ponto Q é variável. Muito bem. O movimento se dá a partir do ponto Q0, ou seja, o ponto Q começa a se mover a partir desse ponto. E vamos, de novo, fazer aqui a hipótese simplificadora de que esse movimento se dá de forma retilínea e uniforme. Quer dizer que essa ordenada Y desse ponto Q, ela varia segundo essa lei, y0 mais beta-t, onde beta é constante. Esse beta é a velocidade dessa ordenada desse ponto Q. Essas equações x igual a x0 mais alfa-t, y igual a y0 mais beta-t, não é por acaso que elas lembram aquelas equações horárias do movimento retilíneo uniforme. S igual a S0 mais VT. S0 é espaço inicial, barco inicial, né? E esse V é a velocidade que era constante, né? Nós temos aqui dois movimentos uniformes, dois movimentos retilíneos uniformes, tá? Cada um ao longo de um dos eixos. Essas velocidades, alfa e beta, não tem porquê serem as mesmas. A única exigência que nós estamos fazendo aqui é que elas sejam constantes. Ok? Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? A partir de x igual a x0 mais alfa-t, nós temos x menos x0 sobre alfa igual a t. Uma vez que esse ponto se move, esse alfa não é nulo, essa velocidade não é nula, então ela pode ir para o denominador. Né? Tempo é variação de espaço sobre velocidade, isso nós sabíamos. Então essa equação não nos informa nada estranho. Na verdade, o que eu fiz? Eu apenas passei o x0 para o outro membro e o alfa também, de maneira correta ali, né? Ok? Então, da relação x igual a x0 mais alfa-t, eu obtenho x menos x0 sobre alfa igual a t. De maneira análoga, lá no eixo vertical, eu obtenho y menos y0 sobre beta igual a t. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos lembrar, o P e o Q são pontos que se movem cada um ao longo de um dos eixos coordenados, segundo movimentos retilíneos uniformes. Eu consegui isolar o tempo nas equações, nas duas equações aqui, na equação da abscissa do P e da ordenada do Q. Nós sabemos que quando duas coisas são iguais a uma terceira é porque elas são iguais entre si. E é isso que eu vou usar agora. Ok? Como y menos y0 sobre beta e x menos x0 sobre alfa são iguais à mesma coisa, porque eles são iguais entre si. Daqui o que nós vamos obter? Só trabalhar com calma em cima dessas equações. Multiplicando tudo por alfa vezes beta, o que eu vou obter? Simplesmente com o intuito de fazer as frações sumirem. Beta x menos x0 igual a alfa que multiplica y menos y0. Ok? Continuando. Bom, antes disso vale a pena lembrar que alfa, beta, x0 e y0 são todos constantes. As únicas variáveis que nós temos aqui são x e y. Então, continuando, nós teríamos aqui o seguinte. Beta-x menos beta-x0 igual a alfa-y menos alfa-y0. Apenas usei aqui a distributividade. Ok? Muito bem. Agora, nós podemos reescrever isso como beta-x menos alfa-y igual a alfa-y0 menos beta-x0 igual a 0. Eu coloquei essa última parte entre parênteses, mas para lembrar que como alfa, y0, beta e x0 são todos constantes, então tudo que está aí dentro desse parênteses é uma constante. Em outras palavras, nós acabamos obtendo um formato geral de uma lei que associa a abscissa de P e a ordenada do ponto Q. Esse formato geral, ele vai ser para nós muito importante, porque ele, de novo, ele está nos remetendo ao formato da equação geral de uma reta.
Em outras palavras, o que isso está significando? Bom, nesse caso aqui, antes de prosseguirmos, vale a pena lembrar. Quem é o A? O A é beta, o B é menos alfa e o C é alfa y0 menos beta x0. Todos eles constantes, né? A, o B e o C. Muito bem, o que é que essa equação AX mais BY mais C igual a zero está falando para nós? Ela está falando para nós que a lei que governa a abscissa de P e a ordenada de Q é uma lei que governa as coordenadas de um ponto numa reta, né? Essa é a equação geral de uma reta. Em outras palavras, o que é que nós temos? O ponto P e o ponto Q se movem de uma maneira específica. Quando eles se movem dessa maneira específica, movimento retilíneo uniforme, eles em conjunto nos fazem obter uma reta. Em outras palavras, esse ponto M que está aparecendo ali, que tem como projeções o ponto P e o ponto Q, é um ponto que está percorrendo uma reta. Usando o GeoGebra aqui para poder enxergar isso de maneira melhor, esses pontos azuis aqui, o nosso ponto P e Q, respectivamente, se eles se movem segundo movimentos retilíneos uniformes, digamos que o movimento comece a partir daqui, então as suas abscissa e ordenada em conjunto serão, respectivamente, a abscissa e a ordenada desse ponto vermelho que se moverá ao longo de uma reta. Ok? Reciprocamente, nós poderíamos também provar que se um ponto se move com velocidade constante ao longo de uma reta, então suas projeções se moverão com velocidades constantes ao longo dos eixos coordenados. Na verdade, essa é uma situação, esse é um caso particular de uma situação um pouco mais geral. Se um dos movimentos, por exemplo, o horizontal for retilíneo uniforme, o vertical for retilíneo, mas não uniforme, o movimento resultante te dará um ponto vermelho que não vai se mover ao longo de uma reta, irá se mover ao longo de outra curva. Por exemplo, se o movimento horizontal, se a projeção horizontal te der um ponto que se move de maneira retilínea uniforme e a projeção vertical lhe der um ponto que se move num movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo, queda livre, a composição aqui vai te dar uma parábola e não uma reta. Mas isso não é coisa para ser vista agora. O que nós temos agora é um caso bem simples, é o mais simples de todos, é um caso no qual tanto a abscissa quanto a ordenada deste ponto vermelho se movem segundo um movimento retilíneo uniforme. Isto provoca o quê? Isso acarreta o fato de que esse ponto vermelho se moverá ao longo de uma reta. Bom, essas duas equações horárias em conjunto, x igual a x0 mais alfa t e y igual a y0 mais beta t, elas formam aquilo que nós chamamos de equações paramétricas dessa reta. Por quê? Simplesmente porque as coordenadas, ou seja, a abscissa e a ordenada desse ponto, de um ponto dessa reta, dependem de um parâmetro t. Esse t é chamado de parâmetro. Matematicamente pode se chamar apenas de parâmetro. Fisicamente você pode chamar de tempo, com a liberdade adicional de que você pode considerar valores negativos para t também. Tá? Vamos lembrar que x0, alfa, y0 e beta são todos constantes. As variáveis aí são tempo, que fazem com que x e y variem também. Né? Então, tempo, x e y variam. T, x e y variam. Sob uma linguagem estritamente matemática, o t é simplesmente chamado de parâmetro. Sob um ponto de vista físico, você pode chamá-lo, eu repito, de tempo. Ok?
Muito bem. Com isso, nós temos aí digamos, uma introdução não oficial àquilo que nós usaremos de imediato de geometria analítica para o início de álgebra linear e cálculo. Mais uma vez eu agradeço aí pela atenção de vocês e nem é preciso dizer que eu terei o maior prazer em tentar tirar as dúvidas que aparecerem. Um abraço.